Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à primeira aula na modalidade virtual da disciplina de ciências. Como nós vimos no primeiro capítulo, nós trabalhamos sobre alguns conceitos de matéria e como que ela passava por suas transformações. Na aula de hoje eu venho trazer um pouco sobre isso. Tenham como base o livro ou a apostila que vocês têm em mãos. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Esse primeiro capítulo será dividido em duas aulas, provavelmente. Mas essa primeira aula nós vamos trabalhar sobre os conceitos da matéria, em relação às características, à sua classificação e aos estados físicos da matéria. Então, matéria é definida como tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Isso pode ser o botijão, a casa de vocês, tudo que possa possuir a massa e ocupar lugar no espaço. E nem toda matéria é visível. Por exemplo, o ar, ele é constituído de matéria, mas não conseguimos visualizá-lo. Com base nisso, a matéria ela é constituída por partículas pequenas. Essas partículas elas são chamadas de átomos. Para explicar o que é o átomo, como ele é, ou como ele se comporta, surgiram teóricos que trouxeram algumas teorias sobre como ele vem a ser. Como primeiro, eu trago para vocês Dalton, que já discutimos em sala de aula. Ele traz a proposta do átomo indivisível. Em sequência, nós temos Thomson, que categoriza cargas agora para eles. Rutherford, em sequência Bohr, e por fim Schrödinger. Eu vou montar uma aula só sobre as teorias atômicas e vocês vão observar as diferenças entre elas em relação ao avanço. Então, a pesquisa científica naquele período avançou, trouxe descobertas e com essas descobertas permitiram o desenvolvimento de novas teorias atômicas. Então, a matéria ela é classificada em pura ou mistura. Pura, ela é constituída simplesmente por uma molécula ou por um átomo. Em relação à quantidade, ela pode ser classificada em simples ou composta. Ela será simples quando for constituída só por um tipo de elemento. Possa ser carbono, ferro, oxigênio, ozônio, para formar esses compostos. Ou composta, que aí ela é constituída por dois ou mais elementos, que ela possa ser, por exemplo, a água, carbonato de cálcio é a cal, o pessoal geralmente usa na construção, a amônia, que é usada também nas plantações. Isso em relação à constituição se ela for pura. Se a matéria ela for possuir mais elementos, ela é caracterizada como uma mistura. E as misturas elas são divididas em homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea, você não consegue observar diferenças entre elas. Por exemplo, a água salgada. Você tem a água e o sal. Quando você mistura os dois, vocês não conseguem dizer onde está a água e onde está o sal. Já uma mistura heterogênea, ela permite que a gente possa observar isso. Ela tem uma característica que é a formação de fases. E essas fases nós conseguimos observar. Por exemplo, se vocês misturarem água e areia, vocês vão observar que a areia ela vai decantar lá embaixo. E aí vai formar uma camada de areia e a camada superficial de água. Então, é uma mistura heterogênea. Outro exemplo é água e óleo. Se você pegar água e colocar o óleo ele vai ficar acima da água. E eles não vão se misturar, porque eles têm características diferentes. E aí a gente dá o nome de heterogêneo. Aqui eu trago alguns exemplos.
Por exemplo, um exemplo de matéria pura do tipo simples é o grafite e o diamante. Eles são constituídos puramente por carbono. Ou um exemplo de matéria composta é o gelo. Então, a água, né? A água do gelo é outro exemplo. E aqui um esquema mostrando a diferença entre as misturas. A mistura ela pode ser homogênea, quando você não vê diferença de fases, ou pode ser heterogênea, quando você consegue observar mais de uma fase. Sabendo dessas características da matéria, vou mostrar agora para vocês os estados físicos que essa matéria pode se apresentar. Vou mostrar o estado físico sólido, o líquido e o gasoso. Cada um desses estados remete a como esses átomos, essas moléculas, estão arranjadas. Isso caracteriza a sua forma, o seu volume e a sua densidade. Essas constituições elas são dependentes dessas duas características, a temperatura e a pressão. São elas que vão fazer a variação entre essas três partes, sua forma, seu volume e a densidade. O elemento do estado sólido, ele possui seus átomos bem arranjados, bem agrupados, bem organizados. Isso faz com que a agitação entre eles seja pouca e eles possam estar bem organizados. Isso acontece, por exemplo, em relação à temperatura, elementos de baixa temperatura. Quando você aumenta a temperatura, isso faz com que esses átomos eles fiquem mais agitados, e essa agitação faz com que um empurre o outro e vá compartilhando essa energia. Isso faz com que ele fique mais desarranjado e mais agitado, mais fluido. Características do estado líquido é que ele não apresenta uma forma específica, então ele se adequa ao corpo em que você o colocar. Por exemplo, se você pegar água e colocar num copo, a água vai tomar a forma do copo. Se você colocar água no chão, a água ela vai se espalhar, simplesmente. E o terceiro estado é o gasoso. Então, esse elemento recebeu uma quantidade maior de energia, fez com que essas moléculas ou esses átomos eles se agitem cada vez mais e não apresentem um arranjo, uma coordenação. E aí é cada um por si. Então, não apresenta a forma específica e ele é bem variável, no estado gasoso. O exemplo de estado sólido seria o gelo. Aqui a diferença, né, entre o estado sólido e o líquido em relação à água. Então, você observa o gelo e a água no estado líquido. E um exemplo do estado gasoso é o vapor, a neblina, o ar também, são muitos exemplos. Então, os estados físicos eles foram bem caracterizados, mas ocorre a passagem de um estado para o outro, em relação se você aumentar ou diminuir tanto a temperatura quanto a pressão. Isso pode provocar mudanças nesses estados. Vamos ver a caracterização de cada um desses estados. Quando você passa um elemento do estado sólido para o líquido, por exemplo, a água, se você aquecer ela, se você aquecer um cubo de gelo, ele vai o quê? Vai derreter. E esse processo a gente chama de fusão. Então, a passagem do estado sólido para o líquido é a fusão. Aqui vocês observam o gelo derretendo. Se você aquece ainda mais, a água ela passou do sólido para o líquido e continuou aumentando a temperatura. Isso faz com que ela continue se transformando. Então, do líquido, ela vai passar agora para o gasoso. A passagem do estado líquido para o gasoso é chamada de vaporização. Então, você está dando energia para aquele sistema, para aquele arranjo, para que ele cada vez mais se movimente. E aí o que vocês observam, por exemplo, na água, quando vai ferver, as bolhas elas vêm de baixo. Por quê? Porque o calor está vindo de baixo, está vindo do fogão.
Então, as moléculas de água que estão mais abaixo, elas estão recebendo aquela energia, estão se transformando do estado líquido para o gasoso e estão subindo. E aí, vocês observam essas bolhas e a formação do vapor, estado gasoso. Agora, numa direção contrária, quando você diminui a temperatura, por exemplo. Então, você tem o vapor, a água na atmosfera, no ar que a gente respira. E aí pega um copo de água gelada e coloca. Pouco tempo depois, vocês vão observar que ela começa a suar. Esse suar não é a água que está dentro do copo, que está atravessando o vidro e se formando na parede. Não. A água que está na atmosfera entra em contato com essa baixa temperatura e ela se transforma. O que estava no estado gasoso perde energia, perde calor e se liquefaz ou condensa para o estado líquido. E aí nós podemos observar essas gotas de água na parede do copo, por exemplo. Essa passagem a gente chama de liquefação ou condensação. E aí vocês acabam diminuindo mais ainda a temperatura. Então, o que era água líquida, vocês pegam um copo de água e colocam no congelador, por exemplo. Isso faz com que ela congele, né? O processo de transformação do estado líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Então, ela vai solidificar a água. Como exemplo, eu trago a imagem de uma bolha, né, na neve sendo solidificada, congelada. Por fim, ainda tem a passagem de um estado crítico. Você pula o estado líquido, então passa o elemento do gasoso diretamente para o sólido, ou vice-versa, do sólido para o gasoso. Esse processo nós chamamos de sublimação. Um exemplo comum é o gelo seco, que é utilizado em festas, em balada, por exemplo, aquele vapor que sai, passou diretamente do sólido para o gasoso. Eu trago para vocês esse gráfico. Ele mostra como acontece a passagem dos estados e a temperatura em que isso possa ocorrer. Aqui eu trago como exemplo a água. A água, se vocês observarem no eixo Y, ou seja, nessa vertical, está como escala a variação de temperatura. Então, quanto mais alto nesse eixo vertical, maior vai ser a temperatura. Temos duas marcações, no 0 grau Celsius e no 100 graus Celsius. Nesse eixo de baixo, o eixo X, nós temos a variação de tempo. Então, o que vai acontecer com esse elemento, com a água, com o passar do tempo? Então, vamos lá. Vamos supor uma situação em que eu estou aumentando a temperatura. Então, eixo Y está aumentando. Com gelo. Então, a 0 graus Celsius eu tenho gelo no estado sólido, né? E estou aquecendo. Então, no tempo T1, eu vou ter 0 graus Celsius. Quando eu tenho 0 graus Celsius, a água ainda é gelo, então está no estado sólido. Para passar de T1 para T2, eu continuo aumentando a temperatura. Mas percebam que essa curva ela não está mais subindo, ela está estagnada. Isso acontece por quê? Porque entre a passagem de um estado para o outro, o elemento ele não aumenta a sua temperatura. Ele vai absorvendo ela até transformar de um estado para o outro. Aqui vocês observam, mesmo aumentando a temperatura, o gelo, a água, ela não está aumentando. Ela está se transformando do sólido para o líquido. E a passagem do sólido para o líquido é a fusão, como nós vimos no slide anterior. A temperatura específica em que ocorre essa transformação, a gente chama de ponto de fusão, que é
o ponto, a temperatura em que o elemento vai passar do estado sólido para o estado líquido. Em sequência, no tempo 2, todo aquele gelo se transformou em água líquida. Isso faz com que, a partir daqui, essa água comece a absorver calor e a transformar e aumentar a sua temperatura. Do ponto do T2, do tempo 2 até o tempo 3, vocês observam que a temperatura desse líquido, dessa água, está aumentando até chegar em 100 graus Celsius. Quando a água chega em 100 graus Celsius, ela começa a se transformar novamente. Ela transforma-se do estado líquido para o estado gasoso. Aqui ele está caracterizado como vapor. Então, a 0 graus Celsius, nós tínhamos o ponto de fusão, que era a passagem do sólido para o líquido. A 100 graus Celsius, nós temos um ponto de ebulição da água. É o ponto em que ela vai se transformar de líquido para o gasoso, para o vapor. Isso acontece do tempo 3 ao tempo 4, ocorre toda essa transformação. Depois que ela se transforma, então, esse vapor continua a ganhar mais temperatura. Mas, no processo de transformação, a temperatura ela não altera. Ok? E, por fim, eu trago um exercício para vocês, que é o seguinte. Vocês vão listar e classificar os elementos que vão ser passados no vídeo a seguir do anime que é Fullmetal Alchemist. Então, eles estão tentando realizar um experimento lá de transmutação e precisam dos elementos que constituem o corpo humano para tentar criar um novo. Então, vocês vão assinar esses nomes, vão procurar como é a forma desse elemento e vão classificar se esse elemento ele é uma matéria do tipo pura, se é uma mistura, que tipo de matéria pura ele é, que tipo de mistura ele é. Então, vocês vão caracterizar isso. Segunda atividade, vocês vão observar e identificar as transformações de estados físicos que acontecem no dia a dia, na casa de vocês. O que é que vocês conseguem observar de transformação da matéria? Então, vocês vão escrever, depois vão me mostrar. Um exemplo, quando a mãe de vocês lava a roupa e ela vai estender, a água que está naquela roupa, ela vai sair. Vai sair de que forma? Então, dentro de casa, o que é que acontece? Então, vocês vão caracterizar isso, certo? $35 litros de água, 20 quilos de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 kg de soda cáustica, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sal, 100 gramas de salitre, 80 gramas de enxofre, 7,5 gramas de flúor, 5 gramas de ferro, 3 gramas de silicone. Pronto, agora vamos escrever a equação. E por último, a informação da aula. Tá pronto, Al? Então, pessoal, em relação à aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Torço bastante que estejam bem. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato comigo. E até a próxima aula. Tchau, tchau.